Voltamos com o EPTV Comunidade sobre Previdência Social. Falamos com a Clarice Mauro, advogada, que trabalha muito especificamente nessa área também. Clarice, surgiu uma dúvida para nós que tem a ver com o nosso assunto hoje. É uma situação um tanto quanto específica, mas muita gente deve se encaixar nesse tipo de problema. Um senhor aposentado cuidava do filho, que é um homem de aproximadamente 50 anos, que tem síndrome de Down. Esse senhor faleceu e agora a família tenta, de alguma forma, que o homem que tem síndrome de Down seja aposentado, não sei se é esse o termo, ou que ele receba algum benefício do INSS, porque ele não tem como se sustentar e a pessoa que tomava conta dele já morreu, não é? Nesse tipo de situação, a família está encontrando muita dificuldade e não consegue fazer com que o processo ande e nem que o benefício seja concedido. Qual é o caminho para um caso como esse? Bom, Marcos, nessa situação, o pai faleceu, era aposentado e o filho é totalmente incapaz com a síndrome de Down. A aposentadoria ela pode ser convertida em pensão por morte aos dependentes econômicos. Isso pode ser os menores de idade, até 21 anos, ao cônjuge e aos filhos acima de 21 anos incapazes. Pelo que eu estou vendo no caso, como ele era aposentado, tem que ser convertido para esse filho e se tornar pensão por morte. Quer dizer, é isso, ele era dependente econômico do pai. Tanto é que ele não trabalhava, não oferia renda nenhuma, não tinha trabalho, não conseguia nenhum pagamento. Esse pagamento que o pai recebia vai passar para esse filho que não tem renda, que é um dos objetivos da pensão por morte. Você já deparou com algum caso desse tipo? O que pode estar emperrando o processo aí que parece tão claro? Bom, para mim é muito simples. Pode ser que o pedido não esteja sendo feito dessa forma. É simples essa questão junto ao INSS. O que você diria para a família? O que eles devem fazer já que estão encontrando dificuldade? Bom, não ficou claro se eles já fizeram o pedido e teve uma negativa. Sim, parece que esse é o caso, que não conseguem fazer com que a coisa ande. Entendi. Se eles já tiverem a negativa do INSS, Marcos, o que tem que fazer? Pegar essa negativa em mãos, que é um dos requisitos para entrar com a ação judicial, e se dirigir ou ao juizado, ou contratar um advogado da sua confiança e entrar com uma ação pedindo a concessão da pensão por morte por conta da dependência. O que não deixa de ser lamentável, né? Já que é um direito tão claro, Sim. E a pessoa vai perder mais tempo ainda brigando na justiça. Sim, essa pessoa precisa se alimentar, precisa se vestir, não está tendo toda essa manutenção. Bom, agora vamos ouvir a dúvida do Edson sobre a Previdência Social. A dúvida é que antes eu trabalhava em empresa, registrado, hoje eu trabalho como taxista. Queria saber como que eu faço para poder fazer o recolhimento do INSS. Para não ficar amparado, não desamparado, né? Na situação dele ali, ele mudou de função, né? Mudou de Sim. profissão. Nesse caso, ele tem que se dirigir ao INSS, demonstrar a condição dele de taxista, ele vai ser enquadrado agora como autônomo, né? Vai passar a recolher como contribuinte individual, atualizar e adequar esse cadastro e passar a recolher numa alíquota adequada 11% ou 20%, conforme o INSS orientar ele. Ele não vai ficar descoberto, tem direito à Seguridade Social, auxílio-doença, auxílio-acidente e a aposentadoria por idade e pensão em caso de falecimento que fica para os seus dependentes. E é lógico que todo o histórico dele como empregado continua constando para a Sempre aposentadoria normalmente. Porque o que acontece no INSS? Qual é o ponto fundamental dos requisitos? São as contribuições. Não importa em que condição ela venha, como empregado, como empregador ou como autônomo. O que conta são as contribuições que você faz. Mesmo no caso da aposentadoria por idade. Isso. Você tem que ter contribuído, né? Sempre De qualquer tem forma. que contribuir. O único benefício que não necessita de contribuição, e até por conta, na verdade não é nem um benefício, ele é uma assistência, é o LOAS, que as pessoas normalmente falam LOA, mas é um benefício assistencial. Esse é para o idoso a partir de 60 anos, que não possui nenhuma renda, ou a sua renda até 1/4 do salário mínimo, por pessoas da família, ou daquele que não tem nenhuma capacidade de trabalhar. Tá certo. Vamos ouvir mais uma questão sobre a Previdência Social. A dúvida da dona Neuza deve ser igual de muita gente, viu? Eu recebo há 28 anos, quase 28 anos, pensão por morte. Primeiro pagamento de 2012 e ainda bloquearam. Eu quero saber por quê. O que aconteceu, né? Essa questão do bloqueio aí realmente deve ser muito comum, até porque houve uns períodos de revisão de cadastro de quem recebia pensão por morte, não é isso? Exatamente. Ela não foi muito específica, até não dá pra gente falar especificamente o que deve ter acontecido no caso dela, mas dá para imaginar algumas possibilidades. Algumas possibilidades. Uma delas é que o INSS, periodicamente, ele chama as pessoas para se recadastrar, para saber se alguém não faleceu, porque às vezes não demora para casar as informações de óbito, né, com os beneficiários. Pode ser que tenha sido convocada para um recadastramento, não compareceu, ou uma situação de alguém está se habilitando o benefício, ao certo nós não sabemos.
Mas esse bloqueio é fácil de sanar. É só comparecer a uma agência da Previdência Social, levar o benefício, a documentação dela, e eles vão dizer na hora qual é o motivo do bloqueio. Isso tem que estar constando ali do cadastro? É obrigatório. Toda vez que houver um bloqueio, existe uma rúbrica ou qualquer sinalização de qual o motivo desse bloqueio. E isso vai direto à agência mesmo para tentar equacionar o problema? Qualquer agência do INSS, considerando que o INSS é nacional, né? Bloqueios ele pode ver em qualquer agência, ela pode. Se a pessoa é mal atendida, porque essa é outra reclamação que infelizmente a gente encontra com muita frequência, né, do mau atendimento nas agências do INSS e tudo mais. Qual é o caminho das pedras para a pessoa que se sente desamparada, vai lá buscar alguma ajuda e não consegue? Olha, quando a pessoa... Além do judicial, claro, que a gente está falando Sim. o programa inteiro, mas o próprio INSS tem algum mecanismo para a pessoa tentar se defender ali? Existe sim, existe a ouvidoria. A ouvidoria você vai dizer o que aconteceu, quem lhe atendeu. Se não souber dizer quem lhe atendeu, o momento, o horário e qual dia que aconteceu esse distrato, né, esse maltrato junto ao INSS. Fornecer essa informação, eles têm um setor de próprios servidores especializados para apurar, levantar o que faltou, por que o mau atendimento, o que faltou para complementar a informação e vai tentar sanear para a pessoa. Normalmente eles mandam a resposta via correio, dizendo o que aconteceu e se retratando de algum erro do servidor. Inclusive, no bloco anterior, o próprio presidente do INSS, quando ele falava dos caminhos para a pessoa realmente tirar suas dúvidas, ele citou o número 135, Isso. que é o número da ouvidoria para você Isso. tentar esse tipo de solução. Exatamente, tem que reclamar, porque o servidor, ele não passa para... como que eu vou dizer? Como o servidor ele atende sozinho naquele momento ali, você, o servidor, se você não passar aquela situação de entrave, o documento faltou ou o maltrato, a instituição não vai saber. Ela só sabe se você demonstrar o que está acontecendo. E sempre você vai ser prontamente atendido. E se não solucionar 100% do seu problema, uma grande parte vai ser solucionado. E isso vale também para as questões em que for necessário chamar um advogado ou buscar a justiça, né? Nunca abrir mão dos direitos. Jamais. Ou direto no juizado ou com o advogado da sua confiança. Muito obrigado pela sua presença no programa hoje. É um tema que interessa muita gente e eu tenho certeza que foi bem esclarecedor. Nós obrigado agradecemos, mesmo. estamos aqui à disposição de vocês. Se precisar de mais informações, estamos aqui. Obrigada. Obrigado. Você já sabe, nós estamos esperando seus comentários, suas sugestões. Aparece aqui agora o nosso endereço na internet para você mandar a sua opinião. Estamos esperando. Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.